delongas, abre a Bíblia então em Atos capítulo 13. Nós começamos, estamos ensinando aqui sequencialmente, de vez em quando vem um pregador, volta um pouquinho, que nem a pastora voltou domingo passado, mas eu, sempre que vou pregar, eu quero dar sequência aonde eu paro. Então nós falamos do capítulo 13 já, só que nós contamos aqui na última vez sobre a história daquele mágico. Quem lembra, né, que a gente falou do mágico, que ele foi repreendido porque ele estava atrapalhando a conversão lá do procônsul Sérgio. E agora a gente vai continuar então do versículo 13, capítulo 13, versículo 13, em Antioquia da Pisídia, que é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Quem está nessa viagem? O apóstolo Paulo, o Barnabé e o João Marcos estão junto nessa viagem. Esses três missionários estão enviados pela igreja andando para fazer missões. E foi muito importante esse trabalho missionário. O trabalho missionário é muito importante porque alguém saindo, né, enviado pela igreja, saindo da igreja local para poder propagar a mensagem do evangelho, divulgar o evangelho nos lugares. E era isso que eles estavam fazendo. Então, depois daquele último episódio que eu já compartilhei com vocês, eles vão sair daquela região e a Bíblia vai dizer assim, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram a Pergue, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Essa parte desse texto aqui é muito importante porque isso aqui gerou uma confusão muito grande. O apóstolo Paulo levou esse jovem auxiliar chamado Marcos para essa viagem. Só que eu não sei o que aconteceu, a Bíblia não dá os relatos assim exatos do que aconteceu. Não sei se o rapaz ficou com medo, não sei se ele ficou intimidado, não sei se ele ficou assustado com a obra missionária. E a Bíblia fala então que nesse momento ele pega e fala assim para o apóstolo Paulo e para o Barnabé, tchau, estou indo embora, vou voltar para Jerusalém que lá é mais seguro. E ele vai embora e Paulo fica muito bravo aqui. Depois se você ler o livro de Atos, você vai ver que Paulo fica muito bravo aqui, e isso gera uma discussão, isso gera até uma separação entre Paulo e Barnabé por causa desse episódio. Versículo 14 diz assim, de Pergue eles prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os líderes da sinagoga lhes mandaram dizer, irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez um sinal com a mão e disse, israelitas e gentios, tementes a Deus, ouça-me, o Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e exaltou durante a sua permanência na terra do Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Vamos orar aqui. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã pela tua palavra. Ministra o nosso coração, nós queremos aprender do Senhor. Nos ensina em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, eu vou compartilhar então esse capítulo, esses versículos inteiros, até o final do capítulo. Então a Bíblia vai dizer para nós que eles saíram para fazer a viagem missionária. E qual que era o modelo que eles usavam? Eles chegavam numa cidade, e quando eles chegavam naquela cidade, eles encontravam lá uma sinagoga. O que era uma sinagoga? A sinagoga era como se fosse uma congregação, um templo judaico, implantado em várias partes do Oriente. Várias partes do Oriente tinha essa sinagoga. Então, como eles eram judeus, chegava no dia de sábado, porque o culto oficial deles lá era no sábado, chegava no dia de sábado, eles iam para a sinagoga e lá era feita tinha uma liturgia de um culto, aonde era ministrado e eles levantavam. Tem toda uma cerimônia lá, depois você pode até pesquisar para você ver que é interessante. Tem toda uma cerimônia, eles entravam na sinagoga, as mulheres sentavam de um lado, os homens sentavam do outro, eles abriam o livro da lei, liam o livro da lei, e esse era o ritual daquela religião, é assim que eles faziam naquele período. E aí, então, Paulo e Barnabé aproveitaram essa oportunidade, entraram na sinagoga, para poder ensinar também a palavra de Deus. Só que eles chegaram com muita humildade. Ficaram sentadinhos lá, participaram do culto. Só que
Uma sinagoga, pelo menos, tem três líderes que cuidam daquele ambiente ali, que são responsáveis pela sinagoga. E aí o que eles fazem? Eles falam assim, acabou aqui a nossa parte, aí eles perguntam para Paulo e para Barnabé, os irmãos têm uma palavra aí de encorajamento para passar para os irmãos aqui? Vocês têm uma palavra aí? E aí nessa hora a Bíblia fala então que Paulo se levanta, faz um sinal assim, eu imagino que o sinal deve ter sido esse, silêncio, porque agora eu vou explicar algo para vocês. E aí o texto então vai começar a discorrer, ele vai começar a ensinar uma mensagem poderosa e a gente vai aprender hoje muitas coisas sobre essa história. E o tema da minha mensagem hoje é cansados de religião. Diga assim, cansados de religião. Então nós temos dois grupos de pessoas. Nós temos aqueles que estão cansados de religião e nós temos os grupos que estão viciados na religião. Então, um grupo que está cansado de religião é por quê? Por causa da monotonia da religião, por causa de não compreender o que a religião quer traduzir, porque tem culto que as pessoas vão justamente por tradição. Elas participam de um culto por causa de uma tradição. Mas você pergunta no final do culto para ela o que ela entendeu e ela diz que ela não entendeu nada. Ela participa daquela cerimônia, ela até fica ali obrigatoriamente de corpo presente, mas ela não compreende o que é ensinado na igreja. Então eu escuto bastante testemunhos e relatos de pessoas que têm dificuldade em prosseguir a sua caminhada cristã porque não faz sentido para elas. Elas não conseguem compreender o que a religião está querendo passar para elas. Então, uma igreja, por exemplo, ela tem que falar de assuntos da Bíblia, mas traduzir isso de forma prática para a vida das pessoas, para que elas possam sair daquele culto e vivenciar aquilo que elas aprenderam. Então isso faz todo sentido da religião. Então por isso que as pessoas se cansam. Não é que elas não querem a religião, porque o ser humano quer Deus. O ser humano quer encontrar Deus, mas eles não querem ficar em algo que não faça sentido para eles. Então esse é o primeiro grupo, os que estão cansados de religião e começam a abandonar as igrejas. E nós temos um segundo grupo, que é os viciados na religião. E quem são os viciados na religião? São aqueles que são extremos, que também não compreenderam o evangelho. Eles gostam da tradição, eles gostam dos rituais, eles gostam dos movimentos, e eles são legalistas, eles andam com pedras nas mãos para julgar as pessoas, porque elas não seguem a cartilha da religião delas, e assim por diante. Então esses dois grupos, e nenhum dos dois grupos é interessante. E eu quero trazer aqui então um equilíbrio, encontrar um equilíbrio para nós flutuarmos nisso em nome de Jesus. Então a gente percebe, eles chegam na sinagoga, e aí eles têm a oportunidade de falar. Você vai perceber no texto que eles começam a contar uma história desde lá do tempo do Egito. Então eles começam a contar, olha, deixa eu contar para vocês. O apóstolo Paulo e Barnabé pregando lá. Deixa eu contar para vocês. Deus, lá no Egito, e ele vai começando contando a história lá do Êxodo. E ele vai construindo toda a história. Vamos ler para a gente entender melhor? Põe para mim aí, onde eu parei aí, Kaique, por favor. Ele volta só uns 2 versículos para cima, por favor. Mais um. Isso aqui, presta atenção. Pondo-se em pé, Paulo fez o sinal com a mão e disse: israelitas e gentios, tementes a Deus, ouça-me. Continua. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência na terra do Egito. Com grande poder os fez sair daquele país. Ele está construindo todo o pensamento. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Vai lá. E os aturou no deserto cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então ele está contando do Êxodo, agora entrou no livro de Juízes, agora entrou no livro do profeta Samuel, continua. Então o povo pediu um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Aí vai falar da história de Saul, sobre o reinado de Saul, continua. Depois de rejeitar
Saul levantou Davi como rei sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Percebe que ele tá construindo todo o pensamento na sua pregação para poder apresentar algo para esse povo. Continua. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é como havia prometido. O que ele está fazendo aqui então? E isso é a primeira coisa que tem que ter em uma igreja. Uma igreja deve se deter a fazer isso. A mensagem de uma comunidade cristã, ela precisa ser cristocêntrica. Ela tem que ter sempre Cristo como centro da pregação. As pessoas, elas não vêm no culto para ouvir historinhas da carochinha. Elas não vêm no culto aqui para perder tempo. Elas não vêm no culto aqui para participar de rituais. Elas querem ouvir uma palavra sobre Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus é, o que ele representa. E isso me chama a atenção, porque quando ele chega na sinagoga, ele apresenta o Cristo ressuscitado, crucificado e ressuscitado. Então, a mensagem do apóstolo Paulo para esse povo era uma mensagem cristocêntrica. Então, agrave bem isso, porque quando a igreja ela se torna interessante, não é pela variedade de assuntos que ela tem. Ela se torna interessante para as pessoas se ela estiver focada em anunciar o Cristo ressuscitado. Então, a mensagem de uma igreja cristã deve ter Cristo como centro da pregação. A pregação de Cristo tem que ser o principal conteúdo da pregação. E o que a gente tem visto por aí hoje? A gente tem visto hoje pessoas se reunindo. As igrejas, elas estão muito versáteis e elas trazem assuntos diversos. Por exemplo, tem assuntos que são práticos, que devem ser canalizados para resolver o problema das pessoas. Só que todo o problema das pessoas que elas enfrentam precisa ter Cristo como centro. Eu não posso usar o púlpito aqui para trazer uma mensagem de autoajuda para vocês. Vou aqui ler um livro de autoajuda e trazer aqui pontos de autoajuda para o povo. Isso não vai resolver a vida do povo. Por quê? Porque o que vai mudar a vida das pessoas é uma mensagem cristocêntrica, é apresentar Jesus para a vida das pessoas. Tudo que eu apresentar que não for Jesus é paliativo, não vai resolver. Então não adianta eu pegar aqui e dar aqui receitas para você ter um casamento feliz. Legal. Isso tudo a Bíblia pode ensinar para nós. Só que o maior segredo para ter um casamento feliz é ter Cristo no centro desse casamento. Então, o Cristo tem que estar no centro da mensagem. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, você vai pegar sua mulher e vai levar ela no shopping e vai dar um cartão de crédito para ela. Vai ser legal, não vai? As mulheres vão gostar sim ou não? Vai rolar, as irmãs vão gostar. Dá um cartão de crédito para ela e tal. E aí parece que isso vai resolver o problema do casamento. Paliativamente. Vai trazer... Nossa, ficou meio vermelha a casa da luz vermelha aqui. Ô Tom, tira esse vermelho aqui, cara. Eu só gosto do sangue de Jesus de vermelho, mais nada. Dá uma impressão ruim esse vermelho, credo. O sangue de Jesus tem poder. Amém. Então, o que é que... Obrigado, filho. Obrigado. Azul é mais bonito, né? O azul, né? Eu tava esquisito aqui atrás de mim, uma luz vermelha. Não tava meio esquisito? Tava mais macabro, não tava? Então, gente, o que acontece? Se a gente concentrar a pregação em assuntos que são paliativos, Cristo deixa de ser centralizado. Então, a gente gosta muito de inventar um monte de coisa para resolver os problemas do povo. Mas uma coisa é fato, o que vai mudar a nossa vida é trazer Cristo para o centro. Cristo precisa nortear a nossa vida. É Cristo que precisa dar o norte para a nossa vida. Então a mensagem do Evangelho precisa ser cristocêntrica. O apóstolo Paulo falou em Colossenses 2,8. Olha que interessante isso. Colossenses 2,8. O cuidado que a gente tem que ter numa comunidade cristã. Ele fala assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio do quê? Filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, mas não em Cristo.
Então, às vezes, é uma armadilha para a igreja isso. Todas essas teologias que a gente vê, a igreja é muito rica em assuntos. Tem a teologia da prosperidade, tem a teologia disso, teologia daquilo outro. E o pessoal, e a gente acostumou a viver nesse sistema que é normal a gente aceitar a pregação da barganha. É normal a gente aceitar a pregação de Cristo como um Papai Noel que vai resolver todas as minhas demandas terrenas. Cristo é um grande Papai Noel que vai me resolver. E aí, isso que transformou a gente em pessoas que só sabem se relacionar com Deus para pedir coisas. Para pedir coisas. Pedir. E aí, a palavra de Deus está ensinando para nós que é para a gente tomar cuidado para que ninguém nos escravize com filosofias inúteis. Então, a igreja não é lugar de disseminar filosofias. Hoje, infelizmente, por um pouquinho de experiência que a gente está tendo com as igrejas, muitos púlpitos cheios de filosofias. Muito púlpito cheio de filosofia inútil, que não vai salvar o povo, que não vai acrescentar na vida do povo. Então, a gente nota que, segundo a informação que a gente recebe, que o conteúdo da pregação precisa ser cristocêntrico e a gente tem que tomar muito cuidado para não ser levado para ser seduzido por essas filosofias inúteis. Porque as mensagens cheias de filosofias, elas são atraentes, elas são sedutoras. Hoje nós estamos vivendo esse tempo agora uma ascensão muito grande dessa mensagem dos coaches, que tomou conta dos meios, das mídias sociais, tudo. Então, tudo que a gente abre na internet hoje é para aprender um curso para não sei o quê, alguém querendo vender um curso para a gente, de alguma coisa. E eu não sou contra vender curso. Não acho problema nenhum em vender curso. Mas o que, na verdade, a gente está vendo é um crescimento muito grande de filosofias inúteis e Cristo não está sendo o centro das mensagens. E isso é extremamente perigoso. E aí, o que vai acontecer, então, no texto? A Bíblia fala que depois que ele anuncia a mensagem cristocêntrica, continuando a leitura, pula lá para o versículo 42 agora, o Kaique. Acabou aquele culto no sábado, ele ensinou uma mensagem cristocêntrica, e olha o resultado dessa mensagem. Ele anunciou Cristo como centro, acabou a mensagem e diz assim, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo fez o quê? Os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Então eles estavam indo embora, eles deixaram, aquela mensagem foi tão poderosa que deixou o gostinho de quero mais. O povo procurou ali no final e falou assim, você não quer vir pregar de novo domingo que vem? Sábado que vem? Você não quer vir anunciar de novo aqui no sábado que vem pra gente? Porque foi muito bom, a gente não conhecia dessa forma, a gente não interpretava dessa forma, a gente não tinha essa compreensão. Tem como você vir aqui semana que vem e continuar esse ensinamento para a gente? Versículo 43 ele diz, despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Outras versões falam que continuassem firmes na graça de Deus. E eu quero falar exatamente o segundo ponto. Uma comunidade cristã precisa te ensinar a ficar firme na graça. E o que é ficar firme na graça, gente? Do que se trata isso? Quando você lê na Bíblia, fique firme na graça. Aí tem gente que fala que achar que ficar firme na graça é vir na igreja todo domingo. Ficar firme na graça é ficar firme na fé. Ficar firme na graça é participar de tudo que a igreja oferece. Ficar firme na graça é você estar envolvido 100% com a igreja. Não. O que é ficar firme na graça, gente? Ficar firme na graça, na graça. Na graça não, na graça. Ficar firme na graça é você estar firmado no fundamento da graça. E quando você escuta essa palavra graça de Deus, do que vem na sua mente? O que você pensa quando você escuta a palavra graça? Então a palavra graça significa
favor imerecido. Então, ficar firme na graça significa você ficar firme no favor imerecido de Deus. É você ficar firme naquilo que a palavra ensina sobre o favor de Deus. E por que eu falei que o tema da mensagem é cansados da religião? Eu fico imaginando esse povo indo lá todo sábado na sinagoga, ouvindo um monte de coisas que não eram práticas, ouvindo um monte de coisas que colocava mais peso sobre eles do que aproximar eles de Deus. A mensagem da religião, e por isso que as pessoas cansam, ela tem esse viés de trazer para as pessoas um entendimento muito mais sobre a lei do que sobre a graça. A lei e a graça são opostas, não tem como caminhar junto. Aquele que se propõe a caminhar na graça precisa desapegar de Moisés, da lei. Ele tem que sair fora de Moisés, de uma vez por todas. E como que a igreja cristã vive hoje? Ela flerta nos dois mundos. Ora ela é da lei, ora ela é da graça. Ora ela está na lei, ora ela está na graça. Então ela interpreta a Bíblia dentro desses dois universos. O que a Bíblia fala sobre a lei? Quando a gente pega o Antigo Testamento, por exemplo. O Antigo Testamento, ele não é compêndio doutrinário. Então, tudo que você lê no Antigo Testamento, você não pode transformar em uma doutrina para a sua vida. Tudo que está lá no Antigo Testamento não tem valor doutrinário para a igreja. Eu sei que é difícil, tem gente que entra em parafuso, mas como isso? Então vamos jogar fora a Bíblia. Então joga fora o Antigo Testamento. Não é isso que eu estou propondo. Qual que é a ideia do Antigo Testamento? O Antigo Testamento ele tem um valor para nós histórico, de informações poderosas, e algumas coisas conectam com o Novo Testamento. Então, aquilo que está no Antigo, que conecta no Novo, permanece, não se altera. Mas tem coisas, por exemplo, que está no Antigo Testamento, que não são mais aplicáveis para a igreja. Mas tem gente que fica flertando nesses dois universos. Uma hora ele está na lei, e aí a igreja vira essa bagunça que a gente vê por aí. Por quê? Porque é uma igreja miscigenada. Eu sei que é muito difícil romper com a lei. É muito difícil romper com a lei. Porque o que a lei ensina para nós? A lei vai ensinar para nós uma coisa chamada meritocracia. Então é difícil a gente caminhar a vida toda na meritocracia e de uma hora para outra sair da meritocracia e entrar na graça de Deus. Então lá na lei eu aprendi o quê? Eu aprendi que eu tenho que fazer para alcançar o favor de Deus. Eu aprendi que eu tenho que ser alguma coisa, eu tenho que me comportar de um determinado jeito, eu tenho que fazer de uma determinada forma para Deus se agradar de mim. Então, se eu não obedecer, se eu não fizer, se eu não sei o quê, se eu isso, se eu aquilo outro, se eu não compreender todas essas coisas, eu não vou alcançar o favor de Deus. E é por isso que aí eu carrego a minha vida sempre debaixo de um jugo, de um peso, de uma culpa. Por quê? Porque eu estou tentando agradar a Deus baseado na lei. E a lei, ela foi escrita para um objetivo, para a gente compreender que a gente não dá conta de agradar a Deus com a nossa própria força. A gente não dá conta de agradar, de receber o favor de Deus baseado nos nossos próprios méritos. É isso que a lei ensina para nós. Agora, quando a gente chega na graça, a graça ensina para nós que é o seguinte: nós não precisamos pagar preço nenhum, porque tudo já foi pago. E agora, na graça de Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descansar no favor imerecido de Deus. Sempre olhar para a minha vida e compreender assim: eu não mereço. Eu não mereço. Isso é o que a graça ensina. Se você olhar para dentro de você e ter essa revelação, essa consciência: eu não mereço. Quando você fala de salvação, por exemplo, ficar firme na graça de Deus, um tema fundamental da graça de Deus é você ter certeza da sua salvação. E por que um ser humano pode ter certeza da salvação dele, gente? Por que um ser humano pode ficar tranquilo em relação à sua salvação? Porque é um favor imerecido.
Ele olha para ele e fala assim, eu sei que eu não mereço. Se eu fosse Deus, ô Lions, eu me mandaria para o inferno. Porque eu reconheço, eu olho para minha vida e falo, eu não mereço. Não existe nada em mim que mereça a salvação. Mas quando eu olho para a graça de Deus, eu descanso e eu tenho certeza e convicção e me apoio nesse lugar. Por quê? Porque a graça de Deus me colocou nesse lugar. Disse assim, ó, você não merece, mas o Senhor conquistou para você esse lugar. Então ficar firme na graça de Deus não é você oscilar esses pensamentos. Eu sempre gosto de falar e repetir. Às vezes na lei a gente fica brincando assim, ó, do bem me quer e mal me quer. A gente pega aquela florzinha, né, a margarida, aí fica puxando as pétalas dela, né? Uma pétala, bem me quer. Outra pétala, mal me quer. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Quem já fez isso? Quem já brincou disso aí quando era pela minha criança? E a gente fica assim na fé. Uma hora a gente fala assim, hoje eu estou salvo. Aí a gente faz uma coisinha errada lá, ixi, perdi a salvação. Estou salvo? Não estou. Estou salvo? Não estou. Estou salvo? Não estou. Estou salvo? Não estou. Imagina o inferno que é viver uma vida dessa. Imagina que desgraça que é viver uma vida desse jeito. Você não tem segurança nada. Uma hora você acha que você está salvo, outra hora você acha que você não está. Uma hora você vai para o céu, outra hora você está no inferno. Ai meu Deus, que maluquice. Então ficar firme na graça de Deus é você confiar e descansar nesse favor imerecido de Deus. A palavra de Deus, olha só, isso aqui é muito interessante. Põe para mim Romanos 4. Romanos 4:4. Esse trecho aqui traduz bem a graça. Olha que interessante isso aqui. Presta atenção. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como? Então é assim, ó. Ângelo, você trabalhou 30 dias lá na Fast Color. Na Fast Color trabalha, né? 30 dias. Quando chega no dia do pagamento, quinto dia útil, você recebe ou não? Último dia do mês. Quando chega lá no último dia do mês para você receber o pagamento, passa o cartão lá, o dinheiro vai estar lá na conta, ok? Aí você pega assim, vai lá no seu patrão, beija ele, abraça ele, fala, ô meu patrão, obrigado, você é o melhor patrão do mundo. Ai, e beija ele, abraça ele. Isso aí você faz toda vez? Por que você não faz isso? Porque, olha só, o patrão dele está fazendo algum favor para ele? Ele está fazendo mais do que obrigação. Porque se ele trabalhou os 30 dias por aquele dinheiro, é obrigação. Então não existe favor nenhum. O patrão não fez favor nenhum em dar o dinheiro para ele. Por quê? Porque ele trabalhou os 30 dias. Quando a gente fala de salvação, é o mesmo pensamento. Se Deus te salvar pelo que você faz, Ele não está fazendo favor nenhum para você. Se Deus salvar você porque você foi um bom menino, imagina Deus fazer assim, ó, vou salvar ele porque esse cara, olha, fenomenal. Na terra não existe igual ele. Tem alguém aqui que se garante em ser salvo com esse critério dos 30 dias? Você chegar assim lá no dia do juízo e falar assim, Deus, eu vim buscar minha salvação aqui. Mas por que não? Porque eu fui na igreja, eu dei meu dízimo, eu dei minha oferta, não sei o quê. Você fez tudo certinho, as regrinhas da religião. Aí você chega lá no dia lá, você vai exigir ser salvo por quê? Porque na sua cabeça você não está no favor imerecido, você está na obrigação. Ele precisa te dar porque você pagou. Então a salvação não é gratuita, porque você pagou por ela. Você fez tudo que a religião pediu em troca da sua salvação. Mas o texto continua, olha lá. No entanto, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como? Então aqui, olha só, vou inverter agora. O Ângelo trabalhou os 30 dias para receber o pagamento dele. Aí eu, no mesmo dia que ele trabalhou os 30 dias, eu vou lá no mesmo dia que ele, na conta, lá no banco, lá no mesmo banco que ele está indo. E eu vou com tanta fé que eu vou passar o meu cartão e vou sacar o meu salário. Só que eu não trabalhei os 30 dias. E eu vou lá e saco o dinheiro também. Aí na nossa cabeça isso é o quê? É o quê? Injustiça, sim ou não? Porque na nossa cabeça,
da lei, é isso aí, não é justo. Como que pode? O Ângelo trabalhou 30 dias e recebeu o pagamento. O pastor não trabalhou nem um dia, foi lá e recebeu o pagamento igual. Está errado esse negócio, isso é injusto. E aí a gente não consegue compreender, por isso que a gente tem dificuldade de caminhar, ficar firme na graça. Porque na nossa cabeça tem que merecer para receber. Eu tenho que merecer para ter o favor. Se eu não merecer, então o Ângelo mereceu. Eu não mereci. E na vida cristã a gente se comporta exatamente do mesmo jeito. Dentro da mesma comunidade cristã tem aqueles que ficam trabalhando para receber algo. Trabalhando, em busca do favor, em busca da recompensa. Vou trabalhar, porque eu sei que eu vou receber. E tem aquele que já entendeu. E não quer dizer que ele não trabalha. Ele trabalha também, mas ele não trabalha mais com o objetivo de receber. Ele trabalha agora com o objetivo de ser grato. Porque ele já recebeu. Ah, não, eu trabalho, mas por que você trabalha? Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar para Deus. Eu trabalho porque é gostoso, é prazeroso trabalhar para Deus. Não porque eu vou receber algo, não porque Ele vai me dar algo. E compreender essa verdade, gente, não é uma tarefa tão fácil. Porque a nossa cabeça do que é justo, do que é correto, não entra. Então a gente sempre está o tempo todo lutando por justiça, né? Não é justo, não é justo. Aí lá no trabalho alguém é promovido no seu lugar, você fala, eu ralei pra caramba, irmão, se eu trabalhar aqui, eu chego cedo, eu saio tarde, tudo. Aí o outro é promovido no seu lugar. Aí você fica indignado. Como que pode um negócio desse? Isso não está certo. Eu ralei, eu fiz, eu não sei o que, tudo. E assim a gente se comporta na vida cristã. Porque a gente acha que merece alguma coisa. Olha para o seu irmão e fala, você não merece nada, irmão. Isso tem que ficar claro para nós. Você pode fazer tudo certinho, o mais certinho possível. Você vai continuar sem merecer. Porque ninguém consegue acertar tudo. Em algum momento você vai tropeçar. Se você não errar na mentira, você vai errar. Em alguma coisa você vai errar. No pensamento, em alguma coisa você vai errar. Então, se botar na ponta do lápis, você não merece. Então, o que eu faço? Aí você olha para dentro de você e fala, é verdade, meu Deus. Aí fica aquele desenho lá, ó céus, ó vida. Né? Ai, o que eu faço? Não, aí não é para você se desesperar. Na lei, a pessoa entra em desespero. Aí ela quer pagar. Ela quer fazer, ela quer dar, ela quer não sei o que, ela quer se atribular de fazer coisas. Na graça, a pessoa já compreende, eu não mereço mesmo. Realmente, eu não tenho condição de ganhar isso, então eu só conto com uma coisa, o teu favor. É o teu favor. E aí as pessoas perguntam para mim, às vezes, eu sempre falo isso, se eu estiver sendo repetitivo, peço perdão, mas sempre falo isso. Quando eu falo para as pessoas que eu tenho certeza da minha salvação, isso soa como uma arrogância para muita gente. Ah, o pastor é arrogante. Como que pode ele ter tanta certeza assim? Não tem cabimento. Ninguém pode dizer que tem tanta certeza assim da salvação. Mas aonde que está a lógica dessa minha convicção? Porque eu já entendi que eu não mereço. Eu já entendi que eu não dou conta. Eu posso tentar fazer tudo certinho, o máximo que eu puder. Mesmo assim, eu sei que eu não vou conseguir pagar esse negócio. Que essa conta não vou conseguir pagar nunca. Então aí o que eu fiz? Depois que eu tive esse entendimento, eu descansei. E aí eu falo assim, eu só tenho certeza da minha salvação porque ela não depende de mim. Se ela dependesse de mim, eu ia ficar sempre em dúvida. E eu não fiz certo dessa vez. Ah, eu estou em falha. Ah, eu estou em falta. Ah, eu estou devendo. Ah, não sei o que. Agora, quando eu entendo que não depende de mim, eu descanso. Se não depende de mim, eu não tenho nada que eu possa fazer. O que eu posso fazer para ser salvo? Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Nada. Absolutamente nada. Você só tem que confiar na graça de Deus. E é por isso que aqui o apóstolo falou para as pessoas, ó, fiquem firmes na graça. Vocês precisam ficar firmes na graça de Deus. Terceiro, a gente vai notar então aqui que esse povo estava cansado de religião mesmo. Olha que interessante. Continua para nós aí, versículo agora 44. 13:44 de Atos. No sábado seguinte, então passou uma semana. Eu quero que você faça perguntas para o texto, igual eu fiz. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. O que será
que acontecia naquela cidade antes de Paulo e Barnabé chegar lá. Por que será que as pessoas não tinham tanto interesse em ir para a sinagoga? Por que será que as pessoas que moravam naquele lugar tinham perdido o interesse de ouvir a palavra de Deus, de ir no culto, de participar das reuniões? O que será que fez com que elas se distanciassem? A ponto de quando Paulo e Barnabé chegam no local, pregam uma mensagem cristocêntrica, a Bíblia fala que quase toda a cidade se dirigiu para aquele lugar. Porque eles começaram a espalhar um para o outro. Rapaz, no sábado passado a gente foi na sinagoga, e a gente chegou lá na sinagoga, tinha 2 homens lá, os caras começaram a pregar um negócio lá que a gente nunca viu falar. Vamos lá na sinagoga, o cara fala, não, eu não estou cansado. Chega lá, o pessoal só fica falando do que pode, do que não pode, pode isso, pode aquilo, pode não sei o quê. Ah, não, vamos lá na sinagoga. Ah, não, eu vou lá naquele culto, eu não entendo nada. Ah, vamos lá na sinagoga. Não, não é legal, sabe, não faz sentido para mim. Não, dá uma chance. Vamos lá na sinagoga, porque os caras trouxeram uma pregação diferente lá. Uma pregação que nos aproximou de Deus, não que nos afastou de Deus. Porque a mensagem da religião, gente, é uma mensagem que espelha Deus da gente. Parece que coloca Deus tão longe da gente. A mensagem da religião parece que a gente se sente cada vez mais longe de Deus. Porque a gente vai se sentindo tão mal, tão mal, tão mal, tão mal. E aí Deus vai ficando tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, tão longe. Essa é a mensagem da religião. Aí a pessoa fala o quê? Pô, ora por mim. Ora por mim, por quê? Porque ela se vê incapaz até de fazer a sua própria oração. Por quê? Porque ela fala assim, Deus não vai me ouvir. Deus não vai me ouvir, eu sou uma porcaria. Deus não vai me ouvir. Então a mensagem da religião, ela afasta a gente. Ela afasta Deus da gente. E coloca Deus muito longe, como alguém intocável, como alguém... E na verdade Deus é um Deus perto, gente. A mensagem do Evangelho é a mensagem que traz Deus para perto da gente. Tiago diz assim, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é para a gente chegar perto de Deus. Não é para a gente olhar para Deus e ficar com medo de Deus, e longe de Deus, e afastado de Deus, e distante de Deus. Não. Então a Bíblia fala que a cidade inteira se dirigiu para o lugar para ouvir a pregação do Evangelho. E por que eles foram para lá? Porque o conteúdo da pregação foi diferente. Foi uma pregação que apresentou o Deus agora, que não está mais distante, mas o Deus agora que encarnou e veio habitar entre os homens. É essa a mensagem. Olha só a intenção de Deus. Deus, ele quer tanto relacionamento com o homem, que ele pega o filho dele, e ele envia o filho dele nessa terra, na forma humana, para se aproximar dos homens. Um dos nomes de Jesus é o quê? Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Então Deus quer ficar perto da gente. Deus quer que você esteja perto dele. Deus quer que a gente se aproxime dele. Hoje é um dia da ceia, por exemplo. Aí tem gente que, por causa da religião, a ceia vai passar perto dele, aí ele olha para ele assim, aí ele fala, não, eu não vou não, esse mês. Como se o mês que vem ele fosse melhorar para poder participar. Não é assim? Não, esse mês não. Aí ele fala assim, eu vou melhorar bastante para aí o mês que vem aí eu participo. Não, eu não vou, esse mês eu não vou participar, mas o mês que vem que eu melhorar um pouquinho mais, eu participo. E se a pessoa participa com esse entendimento, quando chega o mês que vem, mesmo que ela se sinta digna de participar, ela se tornou indigna. Por quê? Porque ela está dizendo assim, eu melhorei. Por conta própria. Os meus esforços me fizeram eu merecer participar da ceia. Então a ceia também não é uma reunião de merecimento, gente. Quantas vezes na igreja a gente já viu a religião, às vezes, ela distancia tanto esse momento aqui da gente, e aí os irmãos que estão em dia com Deus, fiquem de pé, participar da ceia. Os que estão não sei o quê, senta aí, ninguém pode... E aí fica aquela dicotomia, separado. Gente que se sente extremamente santa e gente que se sente extremamente indigna. Os dois estão errados. Os dois estão errados. Então, quando eu participo da ceia, também tem que ser com o entendimento da graça de Deus. Então, eles estavam cansados de religião, mas naquele dia, a pregação de Paulo e de Barnabé
fez muito sentido. E eles começaram a espalhar um para o outro, e aí quando chegou sábado, no próximo sábado a igreja lotou. Ó, cidade inteira veio ver. Que pregação é essa? O que esses caras estão pregando? Esses caras estão ensinando para nós sobre um Jesus que está perto da gente, estão ensinando para nós sobre Deus perto. Olha o conteúdo da mensagem dos fariseus. Põe para mim, por favor, Mateus 23. 23:4, Kaique, por favor. Mateus 23:4. Isso aqui é Jesus falando dos fariseus. Ele fala assim, ó, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Está falando que a mensagem dos fariseus era uma mensagem que tinha um conteúdo extremamente pesado para as pessoas. Jogava peso demais em cima das pessoas. E ele está dizendo assim que os fariseus tinham essa tendência de pregar hipocritamente dessa forma. Eles colocavam um peso tão grande sobre o povo que eles mesmos sabiam que eles não eram capazes de levantar o peso que eles estavam dando para o povo fazer. Eles mesmos compreendiam que eles não podiam carregar o fardo que eles estavam propondo para as pessoas carregarem. O evangelho, querido, ele não é sobre peso. O evangelho não é sobre colocar peso em cima de você. Jesus fala assim, ó, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim. A proposta do evangelho é o seguinte, podem se aproximar, venham. Cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. Eu vou tirar de vocês esses fardos pesados que vocês estão tentando carregar para se relacionar comigo. Olha, eu não sou esse Deus distante, não. Eu vou tirar esses fardos pesados. E eu vou colocar sobre vocês o meu jugo, que é suave, que é leve. Para que vocês tenham prazer em estar perto de mim. Para que vocês tenham prazer em se relacionar comigo. Para que vocês tenham prazer em se conectar comigo. Essa é a pregação do evangelho. Essa é a proposta do evangelho do Senhor Jesus. Então, por isso que aqui cansa. Quando, às vezes, chega numa igreja a pessoa, ela recebe uma lista desse tamanho, assim, ó, gigante, de tudo que ela não pode fazer. E a gente gasta muito tempo na igreja falando do que não pode. Não pode, 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 não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E aí a gente virou até piada na boca do povo lá do mundo. Porque quando a gente vai estar num trabalho lá, o cara vai fazer alguma coisa e fala, não, você não pode, né? Não é assim? É assim ou não é? Eles mesmos falam, eles já viram até piada. Eles falam, não, você não pode, você não pode. Ah, não, vamos tomar aqui uma... Vamos ali no bar, mas você não pode ir. Mas por que eu não posso ir no bar? Você toma uma cerveja, eu tomo um refrigerante, qual que é o problema? Mas não pode, não pode. Então eles vão ridicularizando a gente por causa desse formato que a religião tomou. Tudo que a gente não pode fazer, não pode isso, não pode. Então a religião, ela gasta muito tempo falando o que você não pode. O evangelho gasta mais tempo falando do que você pode. Do que você pode fazer. Porque, gente, a conta é muito simples. Você não precisa de orientação do que você não pode. Por quê? Porque quando você carrega a presença de Deus dentro de você, quando você carrega essa presença dentro de você, o próprio Espírito Santo de Deus te conduz para aquilo que você pode e para aquilo que você não pode. Porque você é guiado por Deus. Você é guiado por Ele. Então, quer ver uma pessoa extremamente viciada em religião? Ela vem perguntar para o líder da igreja, para o pastor da igreja. Pastor, eu posso isso? Ela mesmo dentro dela já sabe a resposta. Ela já sabe como que ela pode e o que ela não pode. Mas ela quer a aprovação do líder da igreja. Eu posso fazer tal coisa? Eu posso isso? Eu posso aquilo? Eu posso aquilo outro? E essa pergunta é uma pergunta extremamente infantil. De alguém que não amadureceu na fé. Porque uma pessoa que amadureceu na fé, ela não está mais apegada no que ela pode e no que ela não pode. Ela quer agradar a Deus. Então é muito simples, gente. Quem ama a Deus não vai fazer a vontade da carne. Quem ama a Deus vai fazer renúncias. Esse é o evangelho. Você não precisa de um líder religioso no seu pé o tempo todo dizendo para você, olha, você não pode, olha, você não faz, olha, você não precisa de nada disso. Você só precisa amar a Jesus.
se aproximar de Jesus. E na hora que você se aproxima de Jesus, o amor dele é tão poderoso, é tão constrangedor, que você vai ser incapaz de fazer algo que desagrade o coração dele. O tempo todo na religião, a gente está procurando andar certo com medo dos homens. Ai, se alguém me ver fazendo isso. Ai, se alguém me ver fazendo aquilo. Ai, se alguém pegar eu fazendo isso. Ai, se alguém pegar. No evangelho não, no evangelho não tem mais a ver com homens, tem a ver com Deus. E aí agora, você está com o seu celular na sua mão, você vai mudar o conteúdo que você consome no celular, não é por causa dos homens, é por causa de Deus. Porque te constrange, você olha aquilo e fala, não, isso aqui não tá certo. Dentro de você, alguma coisa está dizendo para você, isso não está certo que você está consumindo aí. Aí você muda. As músicas que você está escutando, não é por causa da religião, é por causa de Deus. Muda. A roupa que você veste não é por causa da religião, é por causa de Deus. Tudo vai mudando na gente. Por quê? Porque a gente teve um encontro com Deus, não com a religião. E às vezes o que acontece? A pessoa ela é tão formatada pela religião, tão desenhada pela religião, e aí ela vira um bonequinho da religião. Um fantochinho. Aí ela vai lá, põe a roupinha que a religião manda, usa a linguagem da religião, tudo. Só que quando uma pessoa dessa desvia... Não sei se você já teve a triste experiência de ver. Quando ela se desvia da religião, ela vai ao extremo. Ela vai fazer um monte de tatuagem no corpo, vai cortar o cabelo baixinho, vai passar maquiagem, vai colocar silicone, vai fazer um monte de coisa. Por quê? Porque na cabeça dela, ela estava só formatada pela religião. Agora, quando se desapega da religião, sabe o que acontece? Você passa a ouvir Deus. Você passa a ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus te guia, a voz de Deus te conduz, a voz de Deus te leva para onde Ele quer te levar. Versículo 45 diz assim: quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. A fúria contra a pregação da palavra. Porque a gente, para fazer uma autodefesa, sempre a gente é assim, ó. Às vezes o pessoal passa aqui na porta da igreja, aí eles veem um monte de carro, né? A gente comenta fora, vê carro, domingo à noite, bem lotado a igreja, tudo. Aí o pessoal frustrado, líder religioso, às vezes fala assim, mas também aquela igreja da porta larga. É sempre assim, né? Quando uma igreja cresce, ela só cresce porque ela é da porta larga. Não é verdade? E aí, por causa dessa pregação, que traz leveza e não peso, transforma a nossa igreja na igreja da porta larga. Aí essa igreja leva o título de igreja da porta larga, porque as pessoas estão vindo aqui ouvir a palavra, e elas saem daqui em parafuso muitas vezes, porque elas falam, poxa, mas eu aprendi tanta coisa lá na onde eu vim, ou de onde eu fui inserido, e agora o pastor falou que eu não tenho que fazer nada para ser salvo, que negócio que é esse aí? Ela fica maluca. Ela fica em parafuso, ela fala, mas como é isso? Eu sempre trabalhei pela minha salvação. Não sei se você já viu pessoa falar assim, estou lutando pela minha salvação. Já viu gente falar isso? Já tô aqui lutando pela minha salvação. Eu não estou lutando pela minha salvação, eu sinto muito. Eu sei que é frustrante ouvir, mas eu quero dar uma notícia para você, eu não estou lutando pela minha salvação. Porque a minha salvação já é um assunto resolvido, já está resolvido. Amém? Eu não estou lutando para a minha salvação, estou lutando por outras coisas. Para a minha salvação, não. Salvação minha já está resolvido. Isso é com Deus. Só que aí a pessoa escuta e aí vai dar inveja, vai dar raiva. Mas isso é o quê? Isso, na verdade, é uma oposição à pregação da palavra. Porque a pregação da palavra, a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho ouvido muitos testemunhos, gente. Esse tem sido o nosso jeito de ser igreja. Então a gente prega... constantemente pregações como essa, que tem trazido libertação incrível para a vida das pessoas. A pessoa que estava cansada de servir a Deus, revigorou. Mudou o jeito dela de interpretar a relação dela com Deus, por causa de uma mensagem que está firmada na graça de Deus. A relação dela com Deus mudou por causa do entendimento dela que mudou. Porque sempre parecia que ela estava em dívida, sabe? Não sei o que e tal, não sei o que. Sempre aquele peso muito grande, peso muito grande, peso muito grande. Quando a gente fala de dívida, gente, já foi pago. Eu sei que é simplista demais falar isso.
Talvez você não vai entender isso em um culto só. Talvez você vai ter que acompanhar muito mais tempo para você poder compreender. Porque é simplista demais falar. Aí o pessoal lá fora fala assim, mas tá, ele fica falando que tá tudo pago. Tá nada, a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar, tem que ter o quê, tem que ralar, tem que ser o quê. Quando se trata da salvação nossa, gente, já tá pago. Tá resolvido já. Olha só, porque ele continua na pregação dele, ele fala assim, ó. Lá no finalzinho da pregação, ele vai falar assim pro povo. Atos 13, 46. Põe no 46. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Está falando para os judeus, ó, era necessário anunciar para vocês primeiro a palavra de Deus para vocês. Uma vez que rejeitam e não se julgam o quê? Não se julgam dignos da vida eterna. Olha o parafuso que eles entraram. Paulo está dizendo assim, ó. Eu estou anunciando para vocês essa mensagem. Vocês estão rejeitando ela. Não, eu não quero, eu não aceito essa mensagem. Por quê? Porque dentro deles estão dizendo assim, a gente não se acha digno da vida eterna. E de fato a gente não é digno da vida eterna. Mas não podemos rejeitar a mensagem da graça, porque a mensagem da graça não fala sobre a nossa dignidade, mas fala sobre a dignidade de Jesus. E ela fala da posição que Jesus conquistou para nós. Então, ele está ensinando assim, ó. Agora nos voltamos para os gentios. Ele está dizendo, vocês não querem a pregação? Eu estou pregando para vocês não querem? Então agora a gente vai pregar para quem quer. A pregação do evangelho não é para quem pode, é para quem quer. Quem tem desejo de ouvir, para quem tem desejo de receber essa palavra. E aí ele se volta agora para o povo que não é judeu. Continua. Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês uma luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Continua. Ouvindo isso, os gentios fizeram o quê? Se alegraram. Poxa, estou pregando para os judeus estão rejeitando a graça de Deus, estão rejeitando esse favor. Os gentios falaram, opa, que legal, incluíram nós. Que legal, o evangelho então é para todos. O evangelho não é para um grupo específico, o evangelho é para todos. E bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para vida eterna. Eles passaram a acreditar. Eles tomaram posse daquilo. Poxa, essa mensagem é para nós também. Essa mensagem não é só para judeu, não, é para nós também. Nós também estamos envolvidos nisso. Vocês também estão envolvidos nisso. E aí Paulo então abre essa oportunidade de salvação para todas as pessoas. 49. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Essa pregação começou a se espalhar, o pessoal começou a comentar, olha, a gente recebeu uma mensagem do evangelho que é totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ouvir. Eles estão dizendo que nós também estamos inseridos, nós também estamos incluídos no plano da salvação. Antes era uma coisa distante, antes nos colocavam para fora, antes nos colocavam longe, mas não, agora a gente aprendeu dentro da revelação da palavra que o evangelho também é para nós. Que nós também podemos se apoderar disso. Eu falei aqui na ceia passada, na última Santa Ceia, eu falei uma frase. E eu disse o seguinte nessa frase. As pessoas vão para o inferno não por causa dos pecados que ela comete. Grave bem essa frase. As pessoas vão para o inferno não é por causa do pecado que elas cometem. Por quê? Porque o problema do pecado, ele é facilmente resolvido por Jesus. O que João Batista falou? Eis ali o Cordeiro de Deus que faz o quê? Arranca o pecado do mundo. Então, se uma vez a gente compreende que o pecado foi resolvido, o pecado não tem poder de levar o homem para o inferno. Mas como passou isso? Então, o que vai levar o homem para o inferno? É rejeitar a graça de Deus. Não sei se você compreendeu a complexidade da frase. Mas, o que vai me levar para o inferno não é os pecados que eu cometo. O que vai levar a pessoa para o inferno é a graça que ela rejeita.
Porque ela fica o tempo todo dizendo, não, eu não quero, assim não quero, eu quero pagar para merecer. Não, eu quero pagar para ter, eu quero pagar, eu quero dar algo em troca, eu quero fazer tudo certinho, eu quero fazer tudo correto, eu quero ser o quê. Ela fica o tempo todo rejeitando a graça. E o apóstolo Paulo ensina. Ele está dizendo assim, 49, lá, põe no 49, 48, deixa eu ver. Não, 46, desculpa, é o 46. Olha o que ele está dizendo lá no 46, ó. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que vocês fizeram o quê? Que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Qual que era o problema deles aqui? Eles estavam rejeitando essa mensagem. Eles estavam rejeitando essa palavra. E eles continuavam ainda naquele ciclo da meritocracia. Porque a gente tá acostumado o tempo todo a lutar para ter as coisas. Então a graça de Deus, ela tem essa vertente. Porque não mais você precisa lutar. Eu sei que é complicado isso. Não mais você precisa lutar. Mas agora você precisa fazer o quê? Descansar. Essa é a realidade. Essa é a coisa difícil de fazer. Abre aí para mim, por favor, João 3,16. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, acreditar em Jesus e crer em Jesus são duas coisas distintas. O que é acreditar em Jesus, gente? Acreditar em Jesus é acreditar que ele existiu. Na figura histórica de Jesus. Essa é a forma de acreditar. Eu acredito que Jesus existiu, que passou por essa terra. Isso não é fé. Isso é acreditar no Jesus histórico. Agora, o que é crer para todo aquele que nele crê? Não é crer que ele existe, gente. É crer na obra que ele fez. É crer em todo o processo que contempla a obra de Jesus. E uma das coisas que contempla a obra de Jesus é a salvação pela graça. Então, quem acredita na salvação pela graça não vai perecer, mas vai possuir a vida eterna. A iniciativa foi de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Percebe que dentro da religião e da filosofia é o tempo todo o homem tentando alcançar Deus. Através dos seus esforços, através dos seus méritos. Ele está o tempo todo tentando alcançar Deus. Na graça, a gente entende o quê? Deus ama o mundo e ele envia o Filho dele. A iniciativa foi dele. Ele envia o Filho dele. Ele manda o Filho dele aqui na terra. E ele está dizendo assim, ó, o amor dele foi um amor inexplicável, que toda pessoa que acreditar nesse amor, que acreditar nessa obra completa, não vai perecer, mas vai receber gratuitamente. Diga assim, gratuitamente, a vida eterna. E por fim, Atos 13:52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e dor. O que a religião produz e o que o evangelho produz? A religião produz culpa. A religião produz medo. E a religião produz cansaço. Culpa. É o tempo todo eu me sentindo culpado. O tempo todo colocando medo em mim. Porque se Deus pegar você, se Deus vai voltar agora, se Jesus voltar, não sei o quê. O tempo todo você está morrendo de medo. Por isso que quando você vê uma coisa que a pandemia fez, né? Revelou o medo de muita gente. O medo que as pessoas tinham de morrer e ir para o inferno. Então teve gente na Covid que virou bonzinho.
Começou a fazer doação, generosidade, vendeu, deu para todo mundo, não sei o quê e tal. A pessoa começou a se comportar diferente por causa da pandemia. Por quê? Porque ela queria pagar, porque ela falou, se eu morrer, eu tenho que estar bem. Ela não sabia o que esperava ela sobre aquele vírus. Porque a religião produz exatamente isso. Ela produz medo, ela produz culpa e ela produz cansaço. Aí a pessoa vem carregada para uma igreja, porque ela está cansada de vir na igreja, só que ela vem porque ela tem medo. Ela fala, se eu parar de ir para a igreja, o que vai acontecer comigo? Aí ela vem carregada. Ela vem e ela fica olhando no relógio. Fala, não vejo a hora de acabar logo, porque eu quero bater o meu cartão hoje. Não vejo a hora. Acaba logo o culto para mim poder ter cumprido a minha tabela na semana de ter ido para a igreja pelo menos uma vez por semana. Porque dentro do conjunto de obediência dela, ir para a igreja faz parte disso. Aí ela vem para a igreja com esse problema. Só que ela vem cansada. Não é prazeroso vir. Não tem prazer, não tem alegria. Se ela pudesse escolher não estar aqui, ela até escolheria, mas ela tem medo de Deus. Ela está morrendo de medo de Deus. Ela fala, se eu não ir para a igreja, a mão de Deus vai pesar na minha vida. Se eu não ir para a igreja, se eu não der o dízimo... Perguntando para você, por que você dá dízimo na igreja? Por que você dá oferta? Por causa do medo. É o medo que te impulsiona a fazer as coisas. E aí, em contrapartida, os líderes religiosos, sabendo disso, sabendo que funciona assim o sistema religioso, eles usam o medo para te fazer aquilo que você não quer fazer. Aí ele marca uma reunião de oração na igreja e fala assim, ó, quem não vir nessa reunião, a mão de Deus vai pesar. Ó, se você não der o dízimo, o devorador vai fazer isso em você. Então a religião, ela produz exatamente isso na gente. Porém, o evangelho produz o quê? Alegria, que é isso que o texto está citando para nós. E os discípulos estavam cheios de alegria. Agora, o que é a alegria do evangelho, gente? Alegria não quer dizer sorriso. Porque uma pessoa que está sorrindo não quer dizer que ela está alegre. Não é porque você deu risada que você está alegre. Então, a alegria estampada no rosto não é o símbolo de uma verdadeira alegria. É legal, sorrir é bonito. Sorrir é bom. Sorrir deixa você mais bonito. Quando você sorri. Alguém disse um dia que você, quando você sorri, você tem que, a sua expressão facial tem que mexer não sei quantos músculos para você sorrir. É mais leve. Agora, para você ficar bravo, você envolve muito mais músculos aqui da sua região, da sua face, do que para você ficar feliz, para você ficar alegre. Então, sorrir é bom. Sorria mesmo. Só que a alegria que vem de Deus, ela não está baseada no sorriso que você dá. É uma alegria interior, produzida por uma convicção. A alegria que a gente chama de alegria da salvação. A alegria de servir a Deus. A alegria de estar na presença de Deus. A alegria de ter sido alcançado por Deus. É essa a alegria que o Evangelho produz em nós. Jesus disse assim, João 15:11. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. As palavras de Deus produzem alegria em nós. As palavras de Deus produzem alegria no nosso ser. E o Evangelho, a Epístola de João, 1 João, Kaique, por favor, 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. É aqui que está o grande segredo. Você quer saber se você está no evangelho ou está na religião? É como você interpreta os mandamentos de Deus. Se é pesado para você, há uma grande chance de você estar mergulhado na religião e não no evangelho. Agora, se tornou leve, porque a alegria que é produzida por Deus, ela não é circunstancial. Como que funciona uma alegria circunstancial? Eu estou feliz no dia 30 e no dia 5. Não, no dia 30 e no dia 15. No seu caso, né, Ângelo? No seu caso é 30 e 15?
Aí esse dia o Ângelo está irradiante. Isso não é a alegria que vem de Deus. Eu sei que o dia do pagamento alegra muitas pessoas. Amém? É bom. Mas a nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria não é porque está dando tudo certo. A nossa alegria não é porque nós trocou de carro. A nossa alegria não é porque a gente conseguiu comprar um bem que a gente queria. A nossa alegria não é porque a gente conseguiu aquela promoção no trabalho. Não. A alegria de um cristão que é produzida pelo Evangelho, ela é independente das circunstâncias. Está tudo dando errado, mas ele continua alegre. Porque nada muda. O exterior não abala o interior. O que está acontecendo na minha volta não mexe com aquilo que aconteceu dentro de mim. Eu não vou dizer que você pode ter momentos na sua vida que você se entristece. Não quer dizer que você está triste. É que você se entristeceu com alguma coisa, com alguma coisinha, algum ponto da sua vida. Mas aquilo não tirou você do seu propósito central, que é amar Jesus, servir a Ele. Estou passando por uma dificuldade. Agora tem gente que ele passa pela dificuldade, aí ele para com tudo, ele para a caminhada cristã, para com... Não faça isso. Por quê? Porque a alegria que o Evangelho produz dentro da gente, ela não tem a ver com as circunstâncias dessa vida. Amém? Vamos ficar de pé nessa manhã. E nós vamos participar agora da ceia. Nós vamos sentar à mesa. Vamos participar do cálice e vamos participar do pão. E eu quero convidar você a participar com esse entendimento agora. Por que você veio à igreja hoje? Faça essas perguntas. Faça algumas perguntas para você mesmo. Por que você veio à igreja hoje? Por medo? Por culpa? Ou você foi movido pela gratidão? O que te fez acordar hoje de manhãzinha e dizer assim, vou para a igreja? O que te fez acordar hoje pela manhã e dizer assim, vou celebrar o Senhor no culto hoje? A segunda pergunta é o seguinte, você merece participar da ceia? Se você fizer uma retrospectiva agora sobre a sua própria vida, e você olhar para dentro de você agora, você vai enxergar merecimento ou favor de Deus? Porque isso é que tem que te mover. Então assim, se você olhar para dentro de você e você achar que você merece, fiz tudo certinho esse mês eu não pisei na bola, meu dízimo eu entreguei, não faltei nenhum culto, fui na célula, orei todos os dias, jejuei, não arrumei briga com ninguém, até na TPM eu tratei meu marido melhor. Estou aprovado, vou participar da ceia. Se a sua régua for essa, procura mais um pouquinho que você vai ver que você errou em alguma coisa. Então qual que é o entendimento que tem que nortear a nossa decisão de sentar à mesa e participar? Primeiro, reconhecer o favor de Deus, a graça de Deus. Eu amo Jesus. Agora, um seguidor de Jesus, o que ele faz? Eu não quero condicionar a ceia ao batismo. Mas, ao mesmo tempo, se você ama Jesus e segue Jesus, por que você não quer assumir um compromisso sério com Jesus? Porque o batismo ele é o quê? Ele é uma confissão pública. O batismo não salva ninguém. O batismo é uma simbologia. O batismo não tem poder sacro. Vou entrar na água e aí o banho de uma água vai me fazer diferente. Não é isso. O batismo não tem esse propósito. O batismo é uma confissão pública da minha fé. Eu vou para o batismo e eu estou confessando diante das testemunhas que essa é a decisão que eu estou tomando na minha vida de entregar a minha vida para Jesus e eu sou um seguidor de Jesus a partir de agora. Esse é o batismo.
Então eu não quero ficar atrelando a participação da ceia a coisinhas. Eu quero deixar essa decisão para você. Porque é isso que a Bíblia me ensina. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13.